passou na sua cabeça daquele momento que você recebeu um não no Faustão, do outro momento que você traz, que o vídeo viralizou com 2 milhões de views, e desse momento agora, da doutora Rosângela, que a Angélica começou a te seguir e tudo mudou. O que passou? O que mudou dentro de você? Mudou alguma coisa? Eu senti que o jogo tinha virado no primeiro Pix que eu recebi. Eu disse, agora... Não, sendo muito sincero... Roteirista, criador de conteúdo, musicista e hoje um fenômeno mundial que saiu direto do feed para os palcos, trazendo milhares de pessoas. E eu tenho a honra de entrevistar hoje Índio Bem. Tudo bem? Tudo bem, querida. Tudo ótimo. Como que você tá? Obrigada. Veio lá do Rio Grande do Sul para São Paulo. Vim diretamente aqui para o teu programa. Super bacana, gente. Tenho vindo muito para São Paulo, cada vez mais, né? Mas eu gosto muito da minha cidade, muito do meu bairro, então eu continuo lá, não saio de lá. Índio, como que foi essa virada na sua vida? A gente vai trazer um pouquinho da sua história depois, mas teve uma virada aí que hoje você se tornou um fenômeno realmente brasileiro nos palcos, no Instagram. Como que foi isso? Eu acho que a hora que a chave vira... Porque assim, lá no Rio Grande do Sul eu já tinha minha carreira sustentável, já colocava, vendia os ingressos para ir no teatro, essas coisas básicas, eu estava indo numa crescente normal. Mas aí tem aquela hora que vira o negócio da internet, do meme, que a gente não sabe quando vai acontecer, por que vai acontecer, como acontece, sabe? Não tem como medir, a gente pode postar milhares de vídeos e nunca mais viralizar, ou pode postar o primeiro e viralizar. E foi isso, foi viralizar, que é essa palavra que significa que a gente não sabe por que aconteceu, né? Mas acho que também foi de quando viralizou, eu estava preparado, eu estava fazendo muito vídeo, já estava no palco, já era do palco. Então acho que foi um conjunto de fatores, assim, acho que uma hora Deus falou, vou abrir essa porta aqui, agora... A Oprah costuma falar que sucesso é quando a preparação encontra com a oportunidade. Foi isso que aconteceu com você? Acredito que sim. Porque a gente vê eu poderia, por exemplo, ter viralizado e não foi bem na época que eu estava já montando um show, pensando num show para Rosângela, então já teria o show dela vindo. Também já estava conversando com a Luni, que é o escritório que cuida da minha carreira hoje, que também foi um ponto bem importante. Então foi tudo acontecendo, foi dando certinho, assim. Mas olha só, começando aqui no Intu, falando já exatamente dessa proposta de histórias de inspiração. Como que foi? Você era músico primeiro? Sim. Eu sou de uma família de músicos, né? Uma família muito, muito humilde de músicos, assim. Meu pai e minha mãe sempre trabalham com comida, buffet, garçom, não sei o quê. E eu e meus irmãos, a gente foi pro lado da música. 8 irmãos, dos 5 homens, todos, em algum momento a gente trabalhou profissionalmente com música. Eu comecei a carreira profissional mesmo, eu toco desde sempre, mas profissionalmente desde com 14. Eu tocava acordeon, né? E aí passei para teclado, violão, mas o meu instrumento mesmo é acordeon, negócio de tecla, assim. E aí foi indo, e a minha família é muito engraçada, a gente sempre ri muito quando tá junto. E aí eu acho que a minha graça é um resultado da minha família, sabe? Então, aí eu comecei a virar essa pessoa que eu gostava de contar história, de chamar atenção, se a gente ia tocar num lugar eu imitava alguém, sabe? Essas coisas assim. E eu já tava nessa de, era um pouco engraçado, eu comecei a escrever na internet. Na época teve um boom no Brasil de vlogs e tinha um negócio que eram os agregadores. Então a gente postava no nosso blog e largava nos agregadores e eu comecei a gostar de fazer comédia. E aí as pessoas começaram a me incentivar, tu tinha que tentar. E aí esse rompante é um momento em que aparece o Faustão na TV, vem a fazer seleção do nosso programa e minha cunhada disse, por que não vai? Eu disse, eu vou. E fui. Acreditou naquilo? Acreditei. E aí eu nem fui julgado pelaquela participação, porque não tinha noção do que eu tava fazendo, só quis ir. Só que você achava que você tinha talento e eu vou lá e tal. Isso é 2011, aí é 2012, eu acho, e a galera já tava, tava lá humoristas, e eu cheguei, contar mais histórias, achando que o que fazia meus amigos que ia fazer, a Globo dizer, meu Deus, que cara... E aí não, o cara falou, tu não é humorista, mas tu deve tentar, se tu gosta, daí eu fui, acreditei. E como eu vendo uma realidade muito difícil, tudo que me fazia pensar assim, de repente eu posso ganhar uma grana com isso, era
Eu cheguei em casa e comecei aí que eu fui começar a ler como é que era stand-up, como se construía comédia, não sei. Marquei o primeiro show, foi horrível, o segundo foi... Quantas pessoas você lembra? O primeiro show devia ter, acho que umas 5, talvez. Só que assim, ó, era um bar de uns amigos meus e já tava rolando uma festa. Aham. Que já tava falido, já era péssima a festa. Aí, tipo, imagina, para tudo que tá fazendo pra agora ver um show de humor. Você não tinha 10 que não estavam nem aí pra mim, porque eu tava falando. Mas assim, aí eu fiz... Mas aquilo não te parou, né? Não. Disso que é o mais legal. Assim, você recebeu um não e não te parou lá no Faustão. Você fez o primeiro, tinha 5 pessoas e você tava ali. Não, e daí, como eu digo, dali pra frente foi só pra trás. E foi não atrás de não. Sério? E aí essas coisas, fazer show pra muito pouca gente. Aí eu também não sabia o que eu tava fazendo, também ia mal, também não era legal. E aí então vamos fazer show no interior, aí tem que esperar a rodoviária abrir, ganhava pouquíssimo. Aí começa essa aventura de qualquer artista e... Tem duas coisas assim, pra mim eu sempre soube que eu era artista, que eu não ia trabalhar com outra Você não tinha coisa. segundo plano? Não. Só que eu também sempre tive muito aberto pra, tipo, vamos ver onde isso vai dar. Então eu era músico, aí eu comecei a ser humorista, trabalhei como diretor, como roteirista. Aonde foi, tipo, onde eu tava muito agarrado em quase uma questão de sobrevivência, sabe? Isso tá me dando grana, eu tenho que segurar nisso aqui. E aí fui fazendo contatos, fui conhecendo pessoas. Aí acho que, tipo, depois que eu comecei a fazer stand-up, levou uns 3 meses para eu me dar conta de que, tipo assim, agora começar passo a passo, sabe? Degrau a degrau, aí eu fui aprendendo, errando. E aí, aventuras mil de estar na estrada sempre, né? O que passava na sua cabeça nessa época? Porque para muitos poderia falar assim, nossa, tô levando tanto não, vou desistir. Por mais que você tivesse essa certeza, sabe? Assim, ó, eu nasci para ser artista, mas você teve uma hora que você se sentiu assim... Cara, tá muito difícil, vou dar um tempo, ou não, você sempre foi. Eu tive isso com a música. Por exemplo, em 2012, eu quis, não sei o quê, o primeiro contato que eu pensei em ir para um palco foi em 2012, para uma seleção no Faustão, não sei o quê. Aí eu comecei a fazer show eu era dono de uma banda com quase 20 pessoas, esses conjuntos que toca baile, bailarino, equipe técnica, a gente viajava com ônibus. Então era tudo difícil, era complicadíssimo. Quando eu fui fazer stand-up, era só eu. Então, por pouco grana que eu ganhasse, já era mais interessante. E 2 anos depois, eu já conseguia ganhar uma grana com isso. 2015, eu participei do programa do Faustão de fato. Daí eles me convidaram para ir. Você voltou? Daí eu voltei como convidado. Eles me convidaram para ir. Então, tipo assim, na minha cabeça, em 2 anos, eu tô no Faustão? Como assim, né? A vida inteira trabalhando com música... E não conseguia nada. Em 2 anos eu tô aqui, então... Com a comédia não, com a música sim. A música é uma relação... E esse momento que eu participei do Faustão, eu tinha muito a cabeça de músico. Tipo assim, eu vou no Faustão domingo, segunda-feira meu telefone não vai parar, agora... E obviamente não é assim. Esquece, porque tipo assim, tu vai no Faustão, na época o Domingão era o auge... Pra músico, mas tipo pra humorista, vão passar 10 humoristas naquela noite, aí tu sai do palco, entra a Ivete Sangalo, ela no programa. E aí eu tive uma decepção assim de, eu achei que ia estourar, achei que eu ia trabalhar com a TV, mas essa virou uma chave, 2 chaves importantes em mim. Uma que era foi uma chancela, foi o momento que eu larguei a música, que eu pensei assim, não, se eu tô no Projac, se eles acreditam em mim, agora é o momento de eu parar com tudo e ficar só aqui. E outra que também, essa decepção de ver que eu não fui lá e estourei, me fez entender que sucesso profissional não estava ligado à fama. Que eu poderia ser bem sucedido profissionalmente. E aí que eu comecei esse negócio de fazer muito show corporativo, fui para direção de teatro, direção de vídeo, roteiro. Eu aprendi que eu podia viver da minha comédia e ser bem sucedido, porque eu estava feliz e um pouco mais equilibrado financeiramente, sem estar ligado isso de estourar, de fazer sucesso. Não sei. Acho que a partir do momento que você largou, literalmente, soltou o controle, né? Porque até então a gente, acredito que fica um pouco no controle, aí fama. E quando você deu aquela relaxada, você conseguiu até ter mais um respiro de criatividade. Isso. Aí, claro, eu vivia numa coisa muito correria, sempre trabalho aqui, eu era ator numa peça, aí trabalhava muito para a empresa, muito show corporativo.
Isso foi me levando para uma coisa de descobrir maneiras de sobreviver com isso e tal. Só que ao mesmo tempo eu não tinha muito tempo de focar. Então, eu vou focar no meu trabalho, E aí veio a pandemia, né? Que não tinha como fazer nada. Então, aí sim que eu pude focar nos meus vídeos e tal. E você já queria fazer esses vídeos antes, com mais conteúdo para a internet? Ou foi com a pandemia que você falou assim, não, vou focar no Instagram? Então... Porque o primeiro vídeo viralizou no Instagram. No Facebook. Isso no em 2020. Facebook, em 2020. É que passa por todo um processo pessoal de amadurecimento também. Eu sempre tive muito problema para me entender e me aceitar com a minha sexualidade. Sempre foi uma coisa estranha para mim, assim. E aí, pra mim, sempre fazer personagem feminino tocava numa coisa que não sei se eu queria mexer com essa feminilidade. Será que alguém vai desconfiar que eu sou gay? E aí vai descobrir. Sabe? Então eu tinha esse conflito. Depois que eu consegui amadurecer e entender isso, daí eu comecei a ficar mais confortável pra fazer personagens, pra brincar e tal. E aí depois a gente tinha 1 ano de temporada no teatro com um espetáculo. E nesse tempo eu fui construindo a Marlene, que é uma senhora e tal. E aí eu comecei a ver assim que eu postava um vídeo, dava 200 visualizações, meu tocando violão, aí eu fazendo stand-up 30. O primeiro vídeo da Marlene deu 2.500 visualizações. Aí eu disse, ainda sendo pouco, 2.500, eu disse, isso é uma flag, né? Isso é... E daí eu comecei a fazer vídeo da Marlene, aí eu fazia um vídeo, um dia de cara limpa, um dia da Marlene, um dia tocando violão, todo dia. 2019 eu comecei todo dia um vídeo. E aí, 1 semana de pandemia, eu postei lá Marlene na quarentena. E esse vídeo bateu 2.500.000 numa semana, assim. E eu comecei a fazer vídeo sem parar. Todo dia um vídeo da Marlene. Dela falava dos vizinhos. E eu fui construindo a personagem nisso. A Marlene nessa época fumava, minha maquiagem era horrível. Eu queria criar uma sensação dela ser essa senhora mal-humorada. Minha maquiagem era ruim, ela fumava, ela falava muito palavrão. Daí eu comecei a ver que tinha muita criança assistindo. Eu tirei o palavrão, tirei o cigarro, aprendi a make, blá, blá, blá. Aí começou a ficar chato. A Marlene falando sozinha. Começou a ficar chato. Todo dia falando com a câmera, né? E aí me chamaram pra uma publicidade e eu tinha que fazer todos os personagens, porque já era um destaque pra essa empresa assim, eu fazer o personagem feminino. Aí me chamaram, só que eu tinha que fazer uma mulher genérica. Aí eu reuni coisas na minha casa, que eu tinha, uma peruca, não sei, coisa de ator tem em casa, assim. E fiz essa montagem. E aí a menina que gravava, eu botei e falei assim, Luiz, eu não tô com uma cara de Rosângela. Porque eu me achei com cara de Rosângela, e uma cara calma, tranquila. Aí eu brinco que eu criei, eu me criei em centro espírita kardecista com a minha mãe. Sempre fui muito. E aí me remeteu àquela coisa do espírita falar muito calminho, muito tranquilo. E aí, com isso eu sabia, ela é uma pessoa muito calma, muito sensata. E aí ela foi vindo, as coisas aconteceram. Com o tempo, depois que a Rosângela estava estabelecida fazendo terapia com a Marlene, mas a Marlene ainda era protagonista, mas a Rosângela fazia essa terapia, eu comecei a achar que precisava ter alguém que não tivesse, como é que eu posso dizer, verticalidade com a Marlene. A Rosângela, por mais que a Marlene xingasse, a Rosângela não se afetava, ela é uma doutora, ela não vai. Plena. Então eu precisava de uma amiga para a Marlene, então nasceu a Nair. Aí das histórias da Nair nasceu o Cláudio, que é um pretendente, da história do Cláudio veio a amiga rica da Marlene, e eu fui criando esse universo meio que, às vezes uma história que eu quero falar, eu queria falar de alguém, eu falava, o Cláudio, mas era um nome aleatório para se referir a um arquétipo. E as pessoas gostavam, ouviam que comentavam, e aí isso crescia tanto até que não, agora tá na hora de personificar o Cláudio, porque... E aí eu fui criando esse universo, que junto com meu amigo Maiquinho Pereira, que é ator também, e na pandemia a gente se apoiou muito, se ajudou muito. A gente ganhou muita grana também na pandemia com palestra corporativa online, uma coisa que a gente descobriu como fazer. E aí foi nos dando uma base para ter uma galera para editar o nosso vídeo, não sei o quê. E aí a gente começou a fazer vídeo. No nosso universo, a gente estabeleceu que a Jéssica, que é a personagem dele, era sobrinha da Marlene. E a Bruna era amiga da Nair e todas eram pacientes da Rosângela. Então a gente começou a criar. E aí eu lembro que quando a pandemia deu uma baixadinha em 2020, a gente marcou um show no Boteco, que é o primeiro comedy club lá de Porto Alegre, de região de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, em Canoas. E aí a gente estava acostumado a fazer show e tal. E aí abriu e os ingressos venderam, acho que 150 ingressos em 3 dias. Daí a gente ficou, não, como assim esgotou? Não, mas não é erro no site, esgotou. Não, esgotou. Muito rápido. Assim. Vocês não tinham noção ainda do tamanho que vocês estavam fora
porque a gente tinha crescido na pandemia. Então, quando a gente pôde sair pra rua e vender ingresso, a gente falou, não, pera, a gente tá... E aí de lá a gente veio numa crescente. No início de 2022 a gente fez daí a gente gravou, o nosso foco era o Causos de Família, que é um espetáculo que a gente roda até hoje. Aí a gente gravou o Causos, qual é a ideia? A gente gravava como um sai de baixo, ao vivo, 7 episódios que a gente gravava no teatro com plateia. Legal. E a gente, vamos ver o que isso vai acontecer. Então a gente pegou um teatrinho pequeno e uma produtora de uns amigos nossos, aí quando veio vendeu muito ingresso, não, vamos pegar o teatro maior, mas daí como estava maior, então vamos levar mais... E virou uma grande produção, assim, por osmose, ela foi crescendo. E aí esgotou o teatro, e a gente fez o segundo, esgotou, e não sei... E então a gente tava meio perdido. No meio de tudo isso, viralizou o corte da Rosângela falando sobre yoga vegano num podcast. Eu postei o vídeo na quarta, no domingo, a Angélica começou a me seguir, coisas assim. E eu te pergunto, o que passou na sua cabeça daquele momento que você recebeu um não no Faustão, do outro momento que você traz, que o vídeo viralizou com 2 milhões de views, e desse momento agora, da doutora Rosângela, que a Angélica começou a te seguir e tudo mudou. O que passou? O que mudou dentro de você? Mudou alguma coisa? Pra ser bem sincero, eu sempre brinco assim, que a primeira coisa que todo mundo falava assim, e aí, como é que tá? Estourado, não sei o que. Eu continuo, tô fazendo muito show, mas continuo fazendo meus vídeos. Eu senti que o jogo tinha virado no primeiro Pix que eu recebi. Eu disse, agora... Não, sendo muito sincero, porque pra mim... Materializou! As pessoas... tu vê, entendeu? Porque assim, as pessoas te reconhecem na rua, tu ganhar presente da marca, isso aí, no fim das contas, é legal, mas é pro nosso ego. Isso é o meu trabalho. Então, quando eu consigo fazer isso voltar... Agora, Porto Alegre, a gente foi o recorde de público do festival, que tem 30 anos, foi 5 mil pessoas em 5... Foi uma loucura, assim. Isso é o que eu vejo que o jogo virou, sabe? Tipo, porque, ao mesmo tempo, números são efêmeros, né? Então, eu tenho não sei quantos mil seguidores, não sei quantos... Tá, mas... E na prática? Aí, quando as pessoas lotam o teatro pra te ver, e aí querem conversar comigo, elas querem tirar foto, isso é muito legal. Isso é quando converte, sabe? Você tem noção hoje do tamanho que você está dentro do Brasil e fora do Brasil, Índia? Eu acho que não, porque pra mim o meu processo continua o mesmo. E aí, às vezes, as pessoas vêm me falar, como tu me falou de quando a gente se encontrou, que eu fico meio... Eu tenho uma noção, eu sou muito pé no chão, e às vezes até... Eu tento não ser negativo, mas aparecem umas coisas, umas oportunidades, vai rolar tal coisa, eu fico, será que vai mesmo? Não, quando rolar, vou ver. Vai rolar, mas... Eu sempre falo assim, quando... Eu não imaginei chegar até aqui. Então, tipo, qual é a próxima meta? Não sei, agora... Mas você sabia que ia dar certo. Sabia que de alguma forma ia dar certo. Então, tipo, não tem um próximo passo que eu... Mas hoje você se vê encaixado naquilo que na sua cabeça lá era o dar certo hoje? Muito mais. Porque eu já me via antes. Antes eu já vivia de comédia, eu fazia... claro, acaba que quando eu trabalhava muito com show corporativo, em alguns momentos nem tu tá afim de fazer, mas tu vira meio... Tu vai fazendo no automático. Mas eu já tava bem, já tava realizado. Então agora, eu não tinha esse negócio de depender do público me ver, né? Sim. Eu vivia de outras formas. Agora que eu cheguei no público, e fora coisas, tipo, conhecer pessoas que eu não imaginava, as pessoas me seguirem, pessoas que eu admiro. Alguma pessoa em especial que você conheceu, você falou, nossa, conheci essa pessoa agora, e ela me conhece também. Tem vários que eu ficar de cara, tipo, começou a me seguir, disse, como assim, né? Tipo, como eu falo mesmo, o Padre Fábio de Mello, o dia que a Xuxa me mandou DM, muito de cara. Mas pra mim o meu marco é conhecer o Carlos Alberto de Nóbrega, que eu sempre fui muito fã dele. E aí hoje trabalho na praça com ele e tal, e esse pra mim é o meu... Tanto que no podcast dele ele me pergunta qual é o teu sonho, né? E eu falo assim, agora eu tô zero. Agora eu cheguei na Praça Nossa, apertei a mão do Carlos Alberto, vamos focar em novos sonhos agora. Que maravilha. Qual que é a dica que você dá hoje pra quem está começando? Ou no Instagram, ou na carreira de ator, ou músico, ou comediante. Qual que é a dica que você dá para essa pessoa hoje? Eu acho que o principal é faz. Eu sei, mas eu não tenho câmera. Faz com o celular. Não tem celular, pega o celular de alguém. Faz. Não, é muito clichê, mas assim, é muito melhor o feito do que o perfeito. Faz como der. Meus primeiros vídeos, se tu olhar, esse que viralizou da Marlene, eu filmava com um celularzinho super simples e viralizou. E foi o que fez tudo mudar. E outra coisa é... Não faz o que, tipo assim,
eu vivi muito tempo fazendo conteúdo, porque eu trabalhei com produção de vídeo. Agora tá muito na moda React, eu vou fazer React. Agora tá muito na moda não sei o que, eu vou fazer tal coisa. E nada dava certo, porque assim, acho que quando a gente faz pra dar certo, assim que não der certo, tu vai parar de fazer, porque, né? Mas quando eu começo a fazer o que eu queria fazer, porque eu gostava de fazer, e aí eu vou só fazer. E é quase como uma matemática, se tu postar, nem que seja 10 seguidores por mês tu vai ganhar, nem que seja 10 seguidores por mês vai aumentar de views, então faz e não para. Faz, dá um jeito de fazer. Nem todo mundo vai ter oportunidade de ter um celular para filmar, mas consegue emprestado, dá teus pulos, faz e tem consciência que é o seguinte, nosso meio é efêmero. Um dia tu vai estar lá em cima, outro vai estar lá embaixo, só não pode parar, tem que... A maior lição da sua vida até hoje? Eu acho que é isso, as coisas são passageiras e todo momento é passageiro. Eu tô vivendo um momento muito bom, amanhã eu posso viver um muito melhor ou muito pior, então a gente tem que estar preparado para tudo e saber que assim, eu uma vez sou uma senhora que trabalhava com limpeza e tal, e eu conheço ela de longa data, ela teve muita grana. E ela me falou assim, eu fui muito feliz quando eu tinha grana, e hoje eu sou muito feliz limpando casa, e não sei o que. Então é isso, tu tem que estar pronto para o que a vida te der, assim. Acho que as coisas são efêmeras, tudo vai passar. Sei que você já falou que já realizou vários sonhos, mas tem algum específico que você ainda queira realizar? Esse ano ainda? Esse ano ainda, acho que é uma coisa que todo mundo quer fazer, todo ator quer fazer, mas aí não se para esse ano, mas eu quero muito fazer cinema, acho que é o auge, né? E para esse ano uma coisa que eu quero muito é fazer, rodar o Brasil mesmo, rodar de fora a fora, todas as cidades, provavelmente a gente vai rodar até exterior e tal, mas rodar com esse show, tudo, muito assim, muito, atingir o maior número de pessoas, sabe? Você traz que uma das pessoas que você mais admira é a Pabllo Vittar. Sim. Por ter transformado as dores em bênção hoje com a carreira. Com você acha que foi assim também? Eu acho que não, porque acho que a minha coisa era mais uma trava minha. Talvez as pessoas nem tivessem dando tanta bola quanto a minha cabeça achava que tava, sabe? No caso, eu sinto que a Pabllo... Realmente eu fico assim, emocionado com a história dela pegar um negócio que foi sempre um problema, sempre foi difícil sair do nada e virar a drag queen com mais plays do mundo, com mais visualizações do mundo. Eu fico muito, muito tocado, assim, uma coisa muito forte. Eu acho que comigo era mais uma trava minha, sabe? Como diz a doutora Rosângela, era mais sobre mim do que sobre as outras pessoas, sabe? Da onde você tira a criatividade para trazer seus personagens? Das pessoas. Você é um observador. Muito, muito, muito. Eu não consigo ficar em qualquer... Se eu ficar num restaurante, a gente tiver aqui, eu vou estar ouvindo o que eles estão falando na outra mesa. E aí o que eu não ouvi, eu imagino. E eu tô sempre olhando. Adoro... Quando eu venho a São Paulo, eu sempre dou um jeito de bater perna em centrão mesmo, esses centros de compra. Eu gosto de ver pessoas, ver, conversar, ver quais histórias que ela tem. As pessoas são muito... Eu até falo que meus personagens não são exatamente criações, às vezes são imitações de arquétipos que existem. Então, vem muito das pessoas. Tem algum personagem favorito? Acho que os dois que eu mais... que eu gosto, assim... Eu gosto muito da Nair, por ela ter uma fragilidade, mas a mais parecida comigo, a mais que eu me identifico é a doutora Rosângela, com certeza. E gosto de fazer, porque que usa os vídeos dela, e teatro também, e roteiros, pode ir para qualquer lugar, porque ela segue uma linha nada lógica. E ao mesmo tempo por se parecer comigo, por ser uma coisa... Eu falo assim que um dos meus maiores qualidades é sensatez. Eu sou muito de boa, muito tranquilo. E ela tem isso, assim, acho isso bacana. Você tem orgulho da sua trajetória? Muita, muita. Eu digo que pra mim nunca foi começar do zero, foi sempre começar do menos 20. Que era sempre tudo com muita dificuldade, sempre com muita... mas eu acho que eu aproveitei o máximo que deu de tudo, assim. E também, ao mesmo tempo, cheguei sempre tentando apoiar todo mundo, e quem estava comigo no início tá agora e vai estar sempre. Então, eu sou capricorniano, louco pelo meu trabalho. Tipo, a única coisa que pode me deixar bravo é de alguma forma atrapalhar meu trabalho, ou alguém da minha equipe fazer alguma coisa que interfira no meu trabalho. Eu sou fissurado, assim, então... E ao mesmo tempo, quem vem muito de baixo, eu tenho muito medo de perder, sabe? Então, eu tento manter um padrão de qualidade em tudo, de pensar em cada detalhe. Se você pudesse olhar pro índiozinho lá da infância, se você tivesse um encontro com ele agora, o que ele falaria pra você hoje? O que ele falaria?
Você pequenininho. Acho que com certeza ele ficaria, acho que ele não imaginava, porque assim, eu brinco isso, quando eu fui no Faustão, não é que eu queria, eu tinha certeza que eu ia no Faustão, não tinha sombra de dúvida. Eu até falava assim que eu não, por causa da minha idade, né, eu perdi o Jô, né, não deu pra ir no Jô, mas eu tinha certeza, eu sabia o que eu ia falar pra ele na entrevista. Desde criança eu sabia como que eu ia falar, né, com o Faustão, que eu ia na entrevista. Então eu até brinco que eu perdi o Jô e a Hebe, não deu tempo, os dois não deram tempo. Mas, tipo, acho que a gente chegou e ainda pode chegar muito mais. Acho que ele ficaria orgulhoso. Você falaria algo pra ele hoje? Continua, só vai. Talvez eu diria pra ele, tenta ir um pouco melhor na escola, algo assim. Sempre fui péssimo, faz falta hoje. É um gênio, gente. Você é um gênio. Obrigado, parabéns, viu? Parabéns. Não só como pergunta de coach, eu tenho certeza se a doutora Rosângela estivesse aqui, mas é que eu queria saber realmente como sua criança ia se sentir, porque você é um orgulho, sua família deve ter muito orgulho de você, né? E é muito louco, porque assim, realmente desde criança eu pensava, eu vou em tal programa. Eu sempre fui, na minha cabeça, ser artista extremamente famoso, sempre. E aí a gente leva tanta paulada, principalmente como na música, que é sempre muito difícil. Chega uma hora e diz, não, o negócio é ser operário da arte, trabalha aqui, trabalha ali, e aí desencana. O negócio é... e aí quando a chave vira, assim, aí... Você tá aqui. Sim. Obrigada por você não ter desistido. Muito obrigada por vocês me inspirar tantas pessoas mesmo, viu? Gratidão mesmo, viu? Eu que agradeço, como diz a doutora. Gratidão. Será que ela vem, inclusive, hoje aqui na entrevista, gente? Pode providenciar. Ela vem? Vou ficar esperando, então. Olha, vou deixar aqui com vocês em aberto. Será que a doutora Rosângela vem ou não vem? Mas aqui, Índio vem. Sigam nas redes sociais. Você que não segue ainda, já compartilha esse vídeo. O programa já fala, porque esse programa realmente está demais, viu? Obrigada. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Gente, o Intura é isso. História de pessoas reais, normais, com uma grande lição de superação para você. Te vejo no próximo programa.